Bem, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Prazer recebê-los aqui nessa data muito especial a todos nós. Afinal de contas, todos nós somos consumidores e escolhemos o dia de hoje em homenagem ao dia 11 de setembro, que é a semana em que a gente comemora os 33 anos do Código de Defesa do Consumidor. É para mim uma grande alegria, uma grande honra poder relatar esse projeto que tramita aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, há incríveis 17 anos, ou seja, são 17 anos que esse projeto vem sendo debatido aqui nessa casa. Cabe registrar que a simples apresentação desse relatório já é uma vitória, porque é um assunto que envolve muita gente, envolve consumidores, envolve investidores, operadoras de plano de saúde, hospitais, clínicas, profissionais da saúde. Envolve aquele direito que a gente tem como mais importante, sem o qual a gente não tem como usufruir de nenhum outro direito, que é o direito à vida, à saúde e segurança. Então, conforme prometido hoje, acredito que a maioria de vocês já recebeu o relatório. Esse relatório já foi protocolado no sistema da Câmara dos Deputados. Quem ainda não recebeu pode procurar a nossa assessoria de comunicação. Aqui tem o Danilo, a Rafânia, temos a Bárbara também, que faz parte da equipe do Gabinete Compartilhado, para que vocês possam ter acesso a esse relatório. De forma muito clara, esse projeto ele se tornou ainda mais importante em razão dos últimos acontecimentos em que nós pudemos testemunhar em todo o país a recusa de atendimento aos consumidores em alta vulnerabilidade. E aqui eu me refiro a centenas de consumidores, idosos, pessoas que lutam contra doenças crônicas, pessoas com deficiência, que estão sendo notificados e retirados do plano de saúde pelo simples fato de gerar um custo maior. E esse é um ponto que no nosso relatório nós entendemos como um ponto principal, que é a vedação, a proibição clara daquilo que eu entendo como algo que vai além do ilegal, do imoral, que eu costumo afirmar que é um verdadeiro pecado, retirar o consumidor, que passa praticamente toda a sua vida pagando o plano de saúde, retirar ele dessa assistência, onde ele paga para ter uma saúde suplementar no momento em que ele mais precisa. Então, um dos pontos principais desse relatório é a proibição da extinção, da rescisão unilateral do contrato em toda e qualquer situação. Claro, se o consumidor não realiza o pagamento, se ele não assume aquela prestação contratual e havendo um atraso de 60 dias consecutivos, essa é uma outra modificação. Na atual legislação se fazia uma contagem um pouco confusa, seja ela consecutivo ou não, ou seja, o consumidor não tinha condições sequer de contar, porque atrasava em um mês 5 dias, no outro mês mais 2 dias. Agora a contagem vai ser mais clara e transparente, inequívoca ao consumidor, serão 60 dias consecutivos. Então, o primeiro ponto que eu quero sublinhar, destacar com todos vocês, é a proibição da rescisão unilateral do contrato em todo e qualquer contrato de plano de saúde. Seja planos individuais, seja os planos coletivos, planos de autogestão, enfim, toda e qualquer modalidade. Um outro ponto importante é sobre o prontuário único. Dialogamos com o Ministério da Saúde. Aqui nós estamos propondo uma atualização na lei do SUS para que nós possamos estabelecer um prontuário único. E no que consiste esse prontuário único? É uma forma de garantir mais sustentabilidade ao setor, redução de gastos desnecessários e também coibir práticas criminosas, que são aquelas solicitações de exames e procedimentos em que o consumidor, por vezes, não precisa e, por vezes, sequer é utilizado. A partir do momento que teremos um prontuário único, um consumidor que sofreu um acidente e for para um hospital público e precisar fazer um exame, precisar fazer uma tomografia, por exemplo, no momento que ele for levado para uma clínica particular, já vai ter aquele relatório atualizado no seu prontuário único eletrônico, com todas as suas informações, fazendo com que esse consumidor não tenha que repetir esse exame, reduzindo gastos, reduzindo sofrimento e garantindo mais transparência. Estamos estabelecendo também um fundo para doenças raras. É muito importante a pesquisa. A grande maioria dessas doenças raras, elas não têm um tratamento porque não tem
um investimento em pesquisa, em aprofundamento para a garantia de soluções, para a garantia da melhoria da qualidade e longevidade de vida dessas pessoas. Um outro ponto que aqui eu gostaria de já destacar diz respeito àquele que, até a apresentação desse relatório, era uma grande dúvida, que diz respeito ao reajuste dos planos coletivos. Hoje, como é que funciona? Hoje, a ANS, ela regulamenta, ela estabelece apenas um limite máximo para os planos individuais. Estabeleceu esse limite máximo, os planos de saúde que atuam na modalidade individual, eles vão cobrar qualquer valor até esse limite estabelecido pela ANS. Um outro ponto é até 29 vidas. O que nós estamos fazendo? A única modificação, fruto de muito diálogo com todos aqueles que influenciam e são influenciados por esse serviço, nós estamos aumentando de 29 para 99 vidas. E nessa modalidade de plano coletivo até 99 vidas, a avaliação será feita como hoje acontece. Vai ser avaliado a operadora de plano de saúde com aqueles usuários que fazem parte dessa carta de clientes, dessa carta de consumidores, e essa operadora vai estabelecer o seu percentual de ajuste. Cabendo à ANS não estabelecer um percentual máximo, cabendo à ANS avaliar esse percentual. Em se tratando de reajuste substancialmente maior do que os reajustes dos individuais, caberá à ANS fazer um aprofundamento para buscar mais informações. É importante que o consumidor saiba por que ele está pagando aquele valor e por que está reajustando daquela forma. Para os casos dos planos coletivos acima de 99 vidas, ou seja, 100 vidas ou mais, nesses casos, a ANS ela vai avaliar os reajustes estabelecidos pelas operadoras, avaliando se esses reajustes eles são substancialmente superiores. Não caberá à ANS dizer um percentual, mas caberá à ANS avaliar as razões que deram causa a esse reajuste e, em se tratando de aumento substancialmente superior aos planos individuais, caberá à ANS agir nessas circunstâncias para evitar qualquer tipo de reajuste abusivo e desproporcional. Aqui eu já adianto, esse resultado é fruto de muito diálogo. Não tem como comparar um plano individual com um plano coletivo, assim como não tem como comparar um plano de 29 vidas, de 50 vidas, com um plano de 500 vidas ou mais. A margem de negociação das empresas acaba que é muito maior nesses planos com um número maior de vidas. No mais, em linhas gerais, esse nosso relatório, essa nossa proposta para a nova lei de plano de saúde, ela busca garantir mais clareza, mais transparência e mais qualidade na prestação desse serviço tão importante. Inicialmente é isso, eu gostaria aqui de agradecer a todos vocês aqui pela presença, pela participação. Sobre a data de votação desse nosso relatório, desse projeto, tenho mantido um diálogo muito franco, aberto, próximo com o presidente Arthur Lira. A minha indicação para assumir a relatoria desse projeto, reconhecendo o nosso histórico de defesa do consumidor como presidente do PROCON Maranhão, dos PROCONs do Nordeste, foi uma escolha do presidente Arthur Lira, ou seja, ele sabe, aqui eu vim fazer aqui na Câmara, a missão que eu busco trazer aqui na Câmara dos Deputados, que é a defesa do consumidor, a melhoria da qualidade desse serviço, então não é surpresa para ele, assim como acredito que não é surpresa para ninguém, o que nós buscamos trazer nesse relatório. E em diálogo com o presidente Arthur Lira, nós escolhemos essa data para a divulgação do relatório e temos o compromisso da votação desse projeto nas próximas semanas. Quero também aqui colocar o nosso gabinete à disposição para eventuais dúvidas, para diálogos, para que a gente possa contribuir ainda mais com a melhoria desse texto, com a participação de todos vocês. Esse diálogo que não começa agora, esse diálogo que desde o mês de junho e julho, quando eu assumi a relatoria, nós nos esforçamos com a nossa equipe pessoalmente para rodar todas as regiões do país. Nós visitamos todas as regiões para fazer audiências públicas, na região Sudeste, 2 audiências no Rio de Janeiro, 2 audiências em São Paulo, na região Nordeste, na minha cidade, em São Luís, capital do estado do Maranhão, em Recife, fizemos também na região Norte, em Manaus, na região Sul, em Porto Alegre, aqui
Em Brasília foram dezenas de reuniões, audiências na Comissão de Defesa do Consumidor, das pessoas com deficiência, mas esse diálogo ele não termina aqui. Estamos divulgando o relatório e nessas próximas 2 semanas, antes de ser inserido na ordem do dia, claro que nós estamos à disposição para eventuais dúvidas, para eventuais melhorias, para que a gente possa fazer com que esse texto ele seja cada vez mais rico e possa resolver, não todos. Nossa pretensão não é resolver todos os problemas, porque infelizmente não dá, mas é melhorar a qualidade de serviço e resolver problemas urgentes como coibir reajustes abusivos, proibir rescisão unilateral do contrato, garantir mais transparência ao consumidor, garantir mais sustentabilidade do setor. Meu muito obrigado e me coloco aqui à disposição para responder eventuais dúvidas. Exatamente. Então, repetindo aqui que eu acho que nem todos conseguiram ouvir. Como é que vai funcionar esse reajuste dos planos coletivos? A gente tinha aqui, vamos tentar sintetizar 2 opções. Ou iguala tudo, faz igual ao plano individual, que não funciona tecnicamente, apesar de ser mais prático, mas são coisas diferentes. Uma coisa é um plano individual, outra coisa é um plano coletivo. E por essa razão nós fizemos essa escolha, que é fruto desses diálogos. Aumentar o número de vidas de 29 para 99 vidas nos planos coletivos, onde vai ter 2 critérios objetivos. E quando a gente traz critérios objetivos, a gente deixa a vida mais clara para o consumidor, para todo mundo. O consumidor consegue entender por que hoje ele paga X e amanhã ele vai pagar 2 ou 3X. Ele consegue se programar. Então, a partir do momento que se avalia aquela quantidade de sinistralidade num grupo de consumidores que tem relação com uma operadora de plano de saúde, por exemplo, Bradesco Saúde, Apivida, qualquer operadora de plano de saúde, a gente tem ali uma fórmula que tem como dividir um pouco mais esse risco e, consequentemente, minorar, reduzir esse reajuste que vai impactar o consumidor. Por que nós não fizemos? E eu vou te ser muito sincero, como eu sempre sou. Isso foi fruto de um diálogo que nós fizemos ontem à noite. Ontem à noite eu estava fazendo uma reunião e essa ideia surgiu dessa reunião. Então, nessa reunião, a gente, antes da reunião, pensava em colocar para todos. Mas, de fato, a gente precisa garantir essa liberdade de negociação das grandes empresas. Então, pode ser que tenha uma grande empresa que tem, por exemplo, 2.000 funcionários. E para ela pode negociar melhor com a operadora de plano de saúde para ter um reajuste menor para os seus usuários. Então, por isso que nós estabelecemos como critério técnico até 100 vidas, porque assim a gente protege aquelas pequenas empresas que têm um número menor de consumidores, para que esse número de consumidores, a sinistralidade não apenas daquele contrato, mas de todos os contratos referentes àquela operadora de plano de saúde, possa fazer com que haja um equilíbrio maior no percentual a ser reajustado para o consumidor. E por fim, claro, a ANS ela vai ter que estar mais presente, ela tem que ter mais força nessa avaliação. Não é como no individual, estabelecer um percentual, mas ela é avaliar. Olha, realmente foi substancialmente maior, mas faz sentido porque o risco foi esse, a sinistralidade foi essa, mas a ANS, nesses casos, ela vai ter que estar mais presente para poder fazer a modulação desses efeitos e para coibir de pronto qualquer tipo de abuso. Na prática, então, esse aumento de 29 para 99 faz com que o reajuste não seja tão exorbitante para planos que têm poucas pessoas. Exatamente, na prática, eu vou repetir para todos ouvirem, na prática é exatamente isso. Fazer com que aquele risco para um número menor de vidas possa ser diluído com mais contratos para que o impacto, para que a redução seja menor para esse consumidor. O que vai acontecer? As empresas elas não vão ter prejuízo. Claro que não vão, porque ela vai poder reajustar. Só que a base de cálculo da empresa não vai ser com 20 vidas, com 29 vidas. Imaginem só um contrato de 20 vidas, onde um desses consumidores está fazendo quimioterapia. O outro tem um filho com algum tipo de deficiência e precisa fazer um acompanhamento com um terapeuta ocupacional, fono, físio. Só esses 2 consumidores, bastava um, já pesa para aquele grupo de 20 consumidores. Se a gente aumenta para esses usuários,
que tem relação com o plano X, a gente consegue diluir maior esses riscos. Como é que tem mais uma? Como é que vai funcionar esse fundo para as áreas? Olha, aqui nós estamos dando uma mensagem clara de algo que precisa ser feito. É claro que não nos cabe aqui dar resposta para todos os problemas, mas é chamar o Ministério da Saúde para a sua responsabilidade, chamar as empresas que prestam serviço de saúde suplementar para essa responsabilidade, que a gente não pode esquecer as pessoas com deficiência, a gente não pode esquecer as pessoas com alta vulnerabilidade e a gente não pode esquecer das pessoas que enfrentam uma realidade de doença rara. Essas pessoas, elas têm como viver dignamente. E aqui eu falo pela experiência do meu sobrinho, que tem uma doença rara. Essa doença, ela precisa de estudo, ela precisa de aprofundamento teórico. E para garantir estudo, para garantir o acesso a direitos, tem que ter dinheiro. Então a gente coloca aqui a previsão, em diálogo com o Ministério da Saúde, caberá ao Ministério da Saúde regulamentar como será a forma em que esse fundo vai funcionar, mas aqui nós já registramos que tem que ter um fundo onde recursos deverão constar, deverão ser aprovisionados para fins de tratamento de doenças raras. Olha, sobre essa questão dos prazos, a gente deixou claro no projeto que enquanto a ANS ela não fizer essa regulamentação, ela vai ter que dar a resposta de imediato. Ou seja, ela vai ter muito mais trabalho se não regulamentar, porque ela vai ter que de imediato dar resposta caso a caso. Então, toda vez que tiver um reajuste, ela vai ter que dar uma resposta, ela vai ter que fazer avaliação, sob pena dela responder aos órgãos de fiscalização de controle, porque a ANS, ela também é cabível fiscalização. E sobre fiscalização, quero acrescentar um outro ponto. Existe um entendimento sumulado no STJ, súmula 608 do STJ, que diz que aos planos de autogestão, a eles não são aplicáveis o Código de Defesa do Consumidor. Com data máxima venha, mas é um entendimento que nós estamos corrigindo do Superior Tribunal de Justiça. Aos contratos de plano de saúde, sim, são aplicáveis o Código de Defesa do Consumidor. No nosso relatório, nós estamos corrigindo esse erro dessa súmula 608 do STJ e garantindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão. Isso vai garantir mais acesso à justiça, mais fiscalização e mais garantia de direitos aos consumidores. Porque hoje, como funciona? Hoje, se tem um problema com o plano de autogestão, aqui cito, por exemplo, a CACI, o consumidor entra na justiça e paga as custas judiciais para poder garantir o seu direito, ou ele não consegue resolver os seus problemas. Com essa aplicabilidade do CDC, a gente abre margem para a solução administrativa via PROCON, por exemplo. Hoje, como funciona? Hoje, um plano individual não pode rescindir unilateralmente o contrato. Ele só vai rescindir se o consumidor estiver devendo. Já nos planos coletivos, se houver previsão contratual, basta notificar, informar o consumidor, não te quero mais porque você está me dando muito prejuízo. E o consumidor sai, ou seja, uma rescisão unilateral. É como eu disse no início, é um pecado, gente. Ele faz isso, o plano faz isso com consumidores idosos, com pessoas com deficiência, com pessoas que estão fazendo quimioterapia. É algo assim desproporcional e razoável. Então, o que está constando no relatório, o que nós pretendemos inserir nessa nova lei de plano de saúde? Nós estamos inserindo que não pode haver rescisão unilateral do contrato. Só vai poder extinguir o contrato se o consumidor estiver devendo. Ou seja, o consumidor atrasou 60 dias ininterruptos, 60 dias consecutivos, aí houve um atraso, configurado em lei, notifica e tira o consumidor. Mas se o consumidor paga em dia, ou se ele atrasa 30, 45 dias, 50 dias, menos de 60 dias, não cabe a rescisão unilateral do contrato. Cobra juros, cobra a multa do consumidor, mas não tira ele da cobertura contratual de saúde suplementar. Até porque o consumidor, ele paga o plano de saúde durante meses, durante anos, às vezes por toda a sua vida, mas ele paga para não usar. Mas quando ele precisa funcionar.
tem que atender bem o consumidor. Então essa rescisão, ela tem essa previsão e, claro, havendo a ofensa a esse dispositivo legal, cabe aos órgãos de fiscalização, Ministério Público, PROCON, Defensoria, cabe ao Poder Judiciário proferir decisões com caráter punitivo, coercitivo e, sobretudo, pedagógico para desestimular essas práticas. Admitiu que isso aqui está há quase 2 décadas tramitando, a gente sabe que é uma casa de lobbies. Como que vocês estão trabalhando para evitar que o lobby seja mais forte do que essa negociação para se votar nas próximas semanas? Olha, os 60 dias ele já existe na lei atual, só que a contagem, ela até para quem é do direito. E aí eu me lembro de uma dessas audiências públicas que eu fiz no Rio de Janeiro, teve uma senhora que é advogada, é presidente de um PROCON do país, e aí ela fez a contagem errada. Aí eu disse, até ela, que é advogada, experiente, conheço há muito tempo, não está contando direito esse prazo, porque era muito confuso como estava na lei. Tinha 60 dias consecutivos ou não. Então, a contagem era ao longo de um ano, no intervalo de 12 meses. Se contasse 60 dias de atraso, somando todos os atrasos, podia notificar o consumidor e tirar. Então, os 60 dias veio daí. Já tinha 60 dias. Na lei, a gente só mudou a contagem, para que seja tão somente de forma ininterrupta. Quanto ao lobby, pessoal, a gente vive na democracia. Eu entendo que o lobby, a influência com argumentos, de forma técnica, é natural. E eu deixo uma mensagem muito clara. Cuidado com aqueles que apresentam dificuldade para vender soluções. Se tem algo no relatório que não concorda, fala comigo que eu vou te dizer se dá para resolver dentro da lei ou não. Eu sou um relator que eu tenho aqui um propósito, defender os consumidores, defender as pessoas com deficiência. Eu não estou aqui para ficar rico nem famoso, eu estou aqui para resolver problemas. Então, peço a todos aqueles que têm algum interesse de melhorar o texto, podem falar com o relator, que a gente vai atender todo mundo de forma republicana e democrática. Cuidado com aqueles que aqui rodeiam apresentando dificuldades para vender soluções, porque esses não têm acesso a mim. Eu sou incorruptível, eu não aceito corrupção e aqui a gente está para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu quero deixar isso muito claro e registrado. Quanto às próximas semanas para votação, meus amigos, vocês são testemunhas. O projeto tramita aqui há incríveis 17 anos. Eu estou fazendo a minha parte. Eu acredito que de todos aqueles que assumiram a relatoria desse importante e sério projeto, eu acredito que eu sou o relator que consegui em tempo recorde apresentar o relatório. E aqui eu quero agradecer toda a minha equipe de gabinete, toda a equipe do gabinete compartilhado. Eu quero aqui destacar o nome de 3 consultores legislativos que eu conversei, dialoguei, que é o Márcio, o Marcelo, a Mônica. São pessoas super sérias, técnicas e apaixonadas. E eu pude aproveitar muito daquilo que foi feito no decorrer desses 17 anos. Ou seja, esse projeto não surge do acaso. Agora, demorar mais de 2 meses, demorar mais de 6 semanas para votar esse projeto, é um diploma de incompetência que esse parlamento está dando para resolver o problema das pessoas. Porque quanto mais a gente demora aqui discutindo aquilo que já foi debatido, criando subcomissões para discutir aquilo que já foi amplamente conversado, dialogado, as pessoas estão sofrendo lá fora. A gente tem que ter senso de urgência. Senso de urgência porque enquanto a gente aqui está, tem pessoas morrendo porque o plano de saúde não está atendendo. Tem pessoas morrendo porque o plano de saúde notifica e retira esses consumidores de um atendimento que é seu por direito. Enquanto a gente aqui está debatendo, o SUS precisa ser melhorado, precisa ser fortificado, porque o sistema é único de saúde. Tanto público quanto privado faz parte desse sistema. E é por isso que eu entendo que é urgência para esse parlamento, e aqui eu tenho o compromisso do presidente Arthur Lira, ele sabe dessa urgência, ele pediu que nós apresentássemos logo esse relatório, ele tem interesse da votação logo desse relatório, porque a Câmara dos Deputados precisa dar resposta rápida e efetiva aos problemas da sociedade brasileira.
Assim, para eu responder essa crítica, eu teria que saber qual ponto ela se refere, porque quando fala algumas empresas, eu não sei quais. Quando diz que alguns pontos são prejudiciais à empresa, tu não diz quais. Então, eu preciso saber objetivamente. Pronto, aí fica mais fácil eu te responder. As empresas argumentam, primeiro, quando você amplia a questão do número de vidas para chamar naquele grupo das vidas Sim. mais sensíveis, elas alegam que isso vai aumentar o custo dos planos de saúde operacional. E o segundo ponto, também da argumentação, é que trata especificamente do ponto desse bom projeto, que é a questão da possibilidade de rescisão unilateral, que as empresas que não já têm condição de nem argumentam. Sim. Então vamos lá, nesses dois pontos objetivos que tu trata, aí eu posso fazer um juízo de valor técnico sobre se tem razão, se tem razoabilidade ou não aquilo que essa crítica traz. Primeiro, dizer que uma empresa vai falir, vai quebrar, porque a partir de hoje ela vai ser proibida de rescindir unilateralmente o contrato com uma pessoa com deficiência, com uma pessoa idosa, com uma pessoa que luta contra o câncer, realmente eu não consigo crer nisso. O que a gente quer é que a empresa, ela sim, tenha lucro, mas que ela cumpra o seu objeto nessa relação contratual, que ela proteja aquela vida. Agora, se eu tiver que fazer uma escolha entre a vida e a qualidade de vida de uma pessoa com deficiência, de uma pessoa que luta contra o câncer e uma dessas empresas de plano de saúde, eu vou escolher a vida das pessoas. Mas eu te garanto que nenhuma empresa vai falir, nenhuma empresa vai quebrar porque deixou de rescindir o contrato com uma pessoa idosa que precisa de um tratamento. Não vai. E esse argumento, ele cai por terra quando a gente analisa a história da defesa do consumidor. Aqui nessa casa, e eu falo com muito orgulho, porque nem nos meus melhores sonhos eu imaginava um dia estar aqui, quando foi discutido a elaboração do Código de Defesa do Consumidor, tinham dois movimentos aqui dentro. O movimento mais progressista, que defende a existência de uma lei de proteção e defesa do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, e o movimento mais liberal, que falava que se o Código de Defesa do Consumidor se tornasse lei, as empresas iriam falir, as empresas iriam quebrar. O código fez 33 anos ontem. Nenhuma empresa faliu, nenhuma empresa quebrou porque cumpriu a lei. As empresas que faliram, as empresas que quebraram, faliram e quebraram porque atenderam mal o consumidor e prestaram um serviço precário e indecente. Por isso, esse argumento, com todo o respeito, ele não vai prosperar. Tem que atender o consumidor, porque o consumidor não está sendo atendido de graça pelo plano de saúde, ele está pagando. E o que a gente quer é que, se ele está pagando, ele não seja expulso quando ele precisa. Ou o plano de saúde quer o quê? Que ele pague e não use? Claro que não tem cabimento, tem razoabilidade, não tem lógica um contrato como esse. Quanto à segunda questão de reajuste, também, tecnicamente eu te digo, hoje já é assim. Hoje, uma empresa com até 29 vidas, é feito um cálculo, onde se reúne esses contratos de até 29 vidas, para que a operadora livremente, com toda a sua livre iniciativa, princípio essencial para a ordem econômica, lá no artigo 170, inciso 4 da Constituição, ela possa dizer, o meu percentual de reajuste vai ser de 10%, vai ser de 20%. Só estamos aumentando de 29 para até 99 vidas. Não tem como ter prejuízo nesses casos, nessa circunstância, porque teria prejuízo se disséssemos, não pode ter reajuste. Aí não tem razoabilidade isso. Estamos falando que sim, pode reajustar, mas a base de cálculo vai ser maior. Ao invés de avaliar 29 vidas, vão avaliar 99 vidas. Então, aquele risco que 29 vidas corria, vai passar a avaliar o risco de uma quantidade de vidas maior, mas a empresa vai poder continuar reajustando, só que assim a gente dilui o risco, dilui um possível prejuízo e traz um reajuste mais brando ao consumidor brasileiro e a empresa continuará recebendo. Não. Comigo não houve tentativa, até porque é porque a gente vive no Brasil, a gente não mora em Nárnia, então a gente sabe que essas situações existem, mas não tive nenhum tipo de assédio, até porque as pessoas, quando fazem, elas entendem o binômio necessidade e possibilidade, elas sabem para quem fazem. Então comigo eu acredito que não chegará nenhum tipo de proposta, porque sabe que não é o meu interesse, eu não estou aqui para isso, foi por isso que eu falei. Perdão. Já conversamos com os senadores, até porque os outros dois relatores
por sorte, não sei, mas hoje eles são senadores. Então, a gente tem dialogado, exatamente por isso que eu levei em consideração todas as contribuições que eles fizeram, os relatórios anteriores, um trabalho muito sério, muito técnico, e acredito que, aprovando aqui na Câmara, não teremos dificuldade de aprovar no Senado. Olha, é tudo dentro da razoabilidade. É claro que um plano individual ele vai ter um reajuste diferente do plano coletivo. Só que o que a gente estabelece agora é um monitoramento para coibir má-fé, para coibir maldade, para coibir excessos. Um plano coletivo com essa nova regra, com essa nova fórmula, se assim podemos dizer, que nós estamos propondo, ele vai estabelecer o percentual que, com base no seu custo, com base na sinistralidade, ele possui. Esse reajuste sendo substancialmente maior do que o individual, e aí quando a gente fala substancialmente maior, qual é a intenção do legislador, deste legislador que vos fala? É coibir reajustes desproporcionais. Tem reajuste que o consumidor recebe de 80% e ele não consegue entender. É uma fórmula até da própria ANS, ela buscar essas informações. Do plano até agir preventivamente. Olha, estamos reajustando esse percentual por causa deste conteúdo, por causa dessa sinistralidade, por causa dessas questões. Então, quanto mais transparente for, não significa dizer que a ANS vai proibir. A ideia não é essa. A ideia é ter mais um canal de monitoramento, de acompanhamento, de diálogo e troca de informação. Não, são duas fórmulas. Até 99 vidas reúne aquele pool de consumidores, reúne os consumidores daquela operadora, e aí ali se divide esse risco por operadora e a ANS avalia. Eles vão divulgar e a ANS vai fazer aquele monitoramento. Não é que a ANS vai dar um percentual máximo, não. A ANS ela vai monitorar, vai avaliar. Esse é o primeiro ponto, de 0 a 99. E, atenção, a partir de 99, de 100 até 5 mil, enfim, quantas vidas o plano saúde tiver, a operadora tiver, a ANS vai fazer apenas um monitoramento do tipo, foi divulgado o reajuste de 30%. Foi substancialmente maior? Não, nada faz. Foi, se notifica para buscar informação. O que a gente quer, meus amigos, é transparência, é informação, é clareza para que o consumidor não seja surpreendido. O que a gente quer é que essa forma de cálculo seja de fácil entendimento. Pode perguntar. Pode ficar à vontade. Qual a diferença, então, para deixar mais claro, de 99 vidas e de 100 vidas a mais? O que a ANS faz no primeiro Pronto. caso? No primeiro caso, até 99 vidas, é como é hoje, ou até 29 vidas. Como é que funciona? Se reúne os consumidores por operadora. Cada operadora vai ver todos os consumidores que ela tem. E esses consumidores, eles têm um número de sinistralidade, tem um custo. E aí a operadora vai dizer o percentual de reajuste que ela vai praticar para seus consumidores. Primeiro ponto. Ainda nesse ponto de até 99 vidas. A ANS vai avaliar esse reajuste, em se tratando de reajuste substancialmente maior do que o dos individuais, ela vai notificar, ela vai buscar informações para ter acesso à fundamentação que deu ensejo àquele percentual de reajuste. É diferente do individual, em que se estabelece um limite máximo, só pode reajustar até 10%, até 12%. Aqui não, a ANS ela vai fazer um monitoramento daquele cálculo que a operadora fez por grupo de consumidores. Isso. Aí, se for substancialmente superior, se for algo irrazoável, a ANS ela poderá intervir junto àquela operadora. Agora, a partir de 99, mais de 99 vidas, 100, 101, enfim, nesses casos, a operadora ela vai ter a liberdade de negociação com as empresas, estabelecendo um percentual, porque a partir de 100 vidas, a gente entende que tem uma paridade maior, uma paridade de negociação entre as empresas e as operadoras para negociar reajuste. Nesses casos, a ANS ela vai funcionar só fazendo monitoramento, do tipo, reajuste foi dentro do que se esperava, sem problemas. Houve um reajuste substancialmente superior do que é razoável, do que os individuais, por exemplo,
nesse caso a ANS pode notificar para buscar informações e coibir aquele reajuste abusivo e desproporcional. Ela não pode proibir o reajuste como no primeiro caso, né? Então, no primeiro caso, ela tem o poder de proibir o reajuste. Não, o poder é o mesmo. A única diferença é a fórmula de cálculo inicial. Primeiro, vou mais um. Então ela tem a mesma prerrogativa. A mesma prerrogativa. O que muda no primeiro em relação ao segundo é que no primeiro a forma de cálculo é operadora e número de usuários dessa operadora. Todos os usuários. Exemplo, plano de saúde da OAB DF, plano de saúde da OAB Maranhão, plano de saúde da Câmara dos Deputados. Todos esses contratos são, por exemplo, da Apvida. Então a Apvida analisa todos os usuários que ela tem relação para que em avaliação a esses usuários dessa operadora se estabeleça um reajuste. Já a partir de 100 vidas ou mais, nesses casos, onde a empresa é maior e tem mais paridade de negociação, aí elas vão estar livres para negociar não por usuários em relação à operadora, mas para negociar contrato por contrato. Me fiz entender agora? Senão eu vou de novo. E de fato, não é uma coisa... Eu acho que não precisa entrar tanto nesse detalhe. A questão é, agora existe ali um limite que, se esse reajuste for muito exorbitante, além do que foi verificado no plano individual, a ANS pode intervir, porque antes não acontecia. Existe. Por qual razão? Vou explicar a mesma questão, mas de uma forma diferente. Nos planos de poucas vidas, nos planos até 99 vidas, são empresas pequenas. Então essas empresas pequenas, que têm poucas vidas, elas não têm tanta paridade, tanto poder de negociação com as operadoras. Então o operador vai falar assim, olha, eu te vendo esse plano, mas aqui o plano vai ser X. Um plano com valor caro. A empresa pequena ela não tem tanta margem de negociação. Então por isso que a gente ampliou. Vai contar todos os funcionários de todas essas empresas que têm contrato com uma operadora, com uma empresa de plano de saúde. Essa empresa de plano de saúde vai contar todas essas empresas que têm contrato com até 99 vidas. Fez-se um percentual, ela divulga para todos os usuários dessa operadora. Divulgado esse reajuste, a ANS vai verificar o aumento foi ok, ou o aumento foi substancialmente maior. Foi substancialmente maior, ela intervém para notificar, para pedir informações, para poder coibir abusos. Com mais de 100 vidas, cada operadora negocia com o seu contratante, individualmente. É a operadora com a empresa A, com a empresa B, com a empresa C, que são empresas grandes. Tem 100, 200, 300, 500, 5 mil vidas. Tem mais... Não, aqui eu tenho 5 mil vidas. Para cada empresa, quando é mais de 100 vidas, pode ter um valor diferente. E aí, nesse caso, cabe também a ANS verificar. Opa, o aumento aqui foi substancialmente maior, aparentemente razoável, vou intervir para avaliar e dizer se esse aumento realmente vai valer ou não, se esse aumento ele pode ser revisto ou não. Monitoramento, fiscalização, acompanhamento, questionamento, no sentido de apurar esse reajuste. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A atuação da ANS nos dois casos é a mesma coisa. Só que no primeiro só muda a base de cálculo. Ao invés de ser contrato, é número de usuários por operadora. Não, e a taxa alíquota vai ser a mesma padrão para todos os contratos coletivos até 99, é isso? Por operadora. Daí, com as empresas maiores, cada uma poderá ter uma alíquota diferente. Isso. Tu entendeu que no primeiro é por operadora, por empresa de plano de saúde, certo? Certo. É da mesma forma como acontece no individual, certo? É a mesma forma, com a diferença que a ANS no individual, ela estabelece um percentual máximo para todos, sem analisar detalhes do caso concreto. Nesse caso, vai ficar de acordo com o que a empresa vai estabelecer, só que a ANS vai fazer uma avaliação posterior, se aqueles cálculos têm sentido, se aqueles cálculos de fato têm fundamentação. É como eu disse agora há pouco, o reajuste é devido sem problemas. Oi?
sendo superiores, a ANS poderá intervir para coibir esse aumento. Da forma até mesmo de impedir esse aumento. Por qual razão? Se não for assim, não tendo um caráter punitivo, não tendo um caráter coercitivo e pedagógico, infelizmente não vamos sair do plano das intenções. Então tem que ter um caráter mesmo regulatório, um caráter para impedir abusos. Ok? Pessoal, eu quero agradecer aqui a todos vocês, coloco-me à disposição mais uma vez para eventual dúvidas, para eventuais sugestões, o relatório está com vocês, contem comigo e espero que a gente consiga inserir na ordem do dia o mais breve possível para que a gente possa finalmente ter uma nova lei de plano de saúde. Do jeito que está ruim para as empresas, está ruim para o setor e está ainda pior para o consumidor. Meu muito obrigado.